Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Sou o pastor Felipe Soares. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é aonde está o cristão depois que ele morre. Para onde vai o cristão depois que ele morre, né? Onde estão os que morreram em Cristo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de nós falarmos do assunto, eu quero te pedir um grande favor, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você ative os sininhos de notificação, para quando eu estiver subindo novos vídeos, você ser notificado. Deixe seu comentário, vá na descrição do vídeo e me siga nas redes sociais, me siga na minha página no Facebook, no meu Instagram, e se inscreva, entre também para o meu canal no Telegram, em nome de Jesus, né? Aonde estão os que morreram em Cristo? Para a gente começar a falar desse assunto, a gente tem que entender que existe duas correntes teológicas que disputam esse assunto, né? É a corrente teológica dos imortalistas, são aqueles que creem que a alma ela é consciente e ela é imortal, mesmo o corpo morrendo na terra, a alma ela continua consciente, né? E os mortalistas, aqueles que acreditam no sono da alma. Geralmente quem defende essa doutrina são adventistas do sétimo dia, são testemunhas de Jeová, essa seita perigosa que muitos até acham que é uma igreja cristã, mas é uma seita, né? Eles creem no sono da alma. E eu vou citar primeiro um versículo, apenas um versículo, que é um que eles usam bastante para dizer que quando nós morremos nós ficamos dormindo, que é o versículo de Eclesiastes capítulo 9, versículo do 5 ao 9, o qual diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nenhuma, nem tampouco terão eles a recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse é um dos versículos muito usados pelos mortalistas, aqueles que creem no sono da alma, para dizer que quando nós morremos, nós ficamos dormindo, esperando o dia da volta de Jesus, para podermos ser ressuscitados e aí sim habitarmos com Cristo. Existe o primeiro erro que tem nesse versículo, irmãos, é que nós temos que entender que Eclesiastes, ele é boa parte, ou a maior parte, escrito numa perspectiva terrena, né, da visão do homem sobre a terra. Então, quando o escritor de Eclesiastes ele está falando aqui da morte, ele está falando da morte do corpo, da morte física. E lógico, quando a gente morre aqui na terra, a gente já não faz parte das coisas daqui da terra e nós não temos a consciência do que acontece, não somos participantes das coisas dessa terra, né? Então aqui nesse capítulo, né, nessa passagem, o escritor de Eclesiastes ele está falando de uma perspectiva humana e terrena do corpo físico. Tanto é que ele fala que nós não somos participantes das coisas que estão debaixo do sol. Geralmente, sempre que a palavra se refere debaixo do céu e debaixo do sol, está falando das coisas da terra. Aqui ele não está falando da nossa alma ou do nosso espírito, ele está falando do nosso corpo físico. E quando nós morremos aqui, realmente nós já não somos mais participantes. Ele fala de amor, ele fala de ódio, ele fala de inveja, coisas de sentimentos do corpo humano enquanto nós estamos debaixo do sol, ou seja, sobre a terra. Então nós não podemos usar esse versículo, né, para dizer como base que nós, depois que morremos em Cristo, nós ficamos dormindo esperando o dia da ressurreição, né? Então, aonde está o cristão? Aonde está aquele que morre em Cristo, tá? Todos que morrem em Cristo, irmãos, estão conscientes, estão com Cristo no céu, descansando, desfrutando das bem-aventuranças, esperando o dia que Jesus vai vir para arrebatar a igreja, ressuscitar os mortos, e aí sim nós estarmos com o nosso corpo unido à nossa alma, num corpo glorificado e com a redenção completa. Eu vou citar o primeiro versículo que prova isso, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 6 ao 8, né, o qual a palavra do Senhor diz assim: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor,
porque andamos por fé e não por vista, mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele já tinha essa revelação e essa consciência de que quando o cristão ele morre aqui, ele automaticamente ele está consciente e ele é levado para habitar com o Senhor. O segundo versículo que eu quero citar, Lucas 23:43, né, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 43, a palavra do Senhor diz que Jesus, quando foi crucificado, existia dois ladrões, né, junto de Jesus. Um blasfemava e zombava dele, e o outro teve um arrependimento, uma conversão de última hora. Ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que Jesus fala para ele? Jesus diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não diz ontem, ou no dia que eu ressuscitar, ou amanhã. Não, ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Uma outra passagem que eu quero citar para ilustrar isso é Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 24. Ali Jesus conta uma história onde aqueles que defendem o sono da alma dizem que isso é uma parábola. Só que quando nós pegamos as parábolas de Jesus, as histórias que ilustram uma verdade do reino que Jesus conta, e comparamos com Lucas 16, não existe nenhuma característica nessa história que remete a uma parábola. Né? Tanto é que a passagem, a história, cita até nomes de pessoas reais. Então, significando que isso não é uma parábola, mas é uma história verídica que realmente aconteceu e não uma parábola. Lucas 16:22 diz: e aconteceu que o mendigo morreu, né? Porque ali conta um mendigo que sofria demais e um rico, e os dois morreram. E a palavra de Deus diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando a palavra fala seio de Abraão, é uma das palavras que usa para também se referir ao paraíso, né? Ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe a água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Você vê que aqueles estão conscientes, tanto Lázaro como o rico, tanto Lázaro no céu, no paraíso, no lugar das bem-aventuranças, como o rico ali no inferno, no lugar de tormento, eles estão conscientes. E você vê que o rico está sentindo dor, tormento. Alguém que está dormindo sem consciência não pode sentir isso, irmãos. Uma outra passagem que eu quero citar, Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Paulo também diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Você vê mais uma vez Paulo revelando que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque ele sabia que logo que ele deixasse esse corpo, ele ia automaticamente, de forma consciente, habitar com Cristo. O outro versículo que eu quero citar está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 10, que diz assim: e havendo aberto o quinto selo, aqui é João, ele tendo a visão do Apocalipse, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? João, quando tem essa visão, ele vê as almas dos que morreram por amor à palavra do Evangelho debaixo do altar de forma consciente e ainda clamando, tendo ciência do que aconteceram com eles da terra, pedindo justiça. Mas um versículo que eu quero citar, Mateus 17, do 1 ao 3, que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que me apareceram Moisés e Elias falando com ele. Você vê que Jesus, quando ele vai no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e ele revela que ele é o próprio Deus, o rosto dele se transfigura. A palavra de Deus diz que aparece Elias, que tinha sido arrebatado vivo e não viu a morte, e aparece Moisés, que morreu e Deus escondeu o seu corpo, mas ele estava de forma consciente no céu,
com a sua identidade ali conversando com Jesus. Isso é mais uma prova de que quando nós morremos, nós automaticamente vamos para a glória com Deus, com Cristo, habitar com Ele, desfrutar das bem-aventuranças de uma forma consciente. E a última passagem que eu quero citar, vou citar mais uma antes, que é Atos capítulo 7, versículo 55, a penúltima passagem que eu vou citar, conta a história do diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a morrer por amor ao evangelho. A palavra de Deus diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele pregou para as autoridades religiosas, pregou a respeito de Cristo. Eles arrastaram ele para fora para apedrejar, e a palavra de Deus diz, e expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que a invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E antes disso, a passagem diz que ele, erguendo os olhos aos céus, ele viu Cristo em pé, à direita de Deus, pronto para o receber de braços abertos. E uma última passagem que eu quero citar é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 15 aos 18, onde Paulo ele fala da grande verdade e revelação do arrebatamento da igreja. Quando morremos, nós de forma consciente, logo em seguida, automaticamente, nós vamos para a glória habitar com Cristo. Mas a nossa redenção ainda não está completa. A nossa redenção só vai estar completa o dia que Jesus voltar e Ele vir com a nossa alma e ressuscitar o nosso corpo, unir a nossa alma, o nosso corpo se tornar um corpo glorificado e nós habitarmos de forma completa e ter um corpo semelhante ao que Cristo tem hoje na glória. Paulo revela essa verdade lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 15 ao 18, que diz assim, Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo aqui está falando do arrebatamento da igreja. Os que tivermos vivos, não precederemos os que dormem. Jesus, quando voltar, o que ele vai fazer? Ele vai trazer a nossa alma, vai ressuscitar o nosso corpo, e nós se tornaremos um corpo igual e semelhante ao de Cristo, e habitaremos com ele. Amém, irmãos? Espero ter tirado as suas dúvidas. Espero que tenha abençoado a sua vida em nome de Jesus. Irmão, Jesus está voltando. Não é tempo de ficar cocheando entre dois pensamentos. Não é tempo de ficarmos olhando para as coisas do mundo, mas se prepararmos para a vinda do Senhor. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. Ele disse que ele viria como ladrão a uma hora a qual nós não estamos esperando. Jesus, ele vai vir em um momento, num piscar de olhos, e nós temos que estar vigilantes em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter abençoado a sua casa em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário. Em nome de Jesus, me seguir nas redes sociais. Aí está o meu Instagram, está o meu canal de oração, né, o meu grupo de oração no Telegram. Entra lá em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.